pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e na casa do Senhor habitarei longos dias. Aleluia. Os irmãos podem assentar. Aleluia. Eu estava meditando um pouco nesse salmo. Ninguém melhor para escrever esse salmo do que Davi. Davi, ele usa uma linguagem figurativa, que ele era pastor. Quando ele fala o Senhor é o meu pastor, Davi sabia o que é a função de um pastor, pois Davi era pastor. Davi sabia o quanto o pastor ele tem que estar vigilante para com as ovelhas, o quanto o pastor tem cuidado para com as ovelhas. Davi sabia o quanto o pastor se dedicava às ovelhas. Por isso que Davi, olhando para ele mesmo, ele se refere a uma linguagem figurativa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que Davi fala isso? Ora, quando o urso veio atacar as ovelhas do seu pai, Davi, como pastor, estava lá para defendê-la. Quando o leão veio para atacar as ovelhas do seu pai, Davi estava lá para defendê-la. Quando Golias se levantou para afrontar o povo de Israel, Davi, que já tinha sido ungido, então ele era pastor de Israel, ele também se levantou para defender o povo de Israel. Nessa noite eu já quero liberar uma palavra para você. Se você é a ovelha de Deus, não se preocupa não. Existe um pastor que está no céu nessa hora, que zela pela tua vida, que cuida da tua vida, e aonde você estiver, ele está olhando para você. E a mão do pastor Jeová Jirei, aquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, continua sobre a sua vida. E se o Senhor é o meu pastor, o teu pastor, certamente nada nos faltará. Observe como é forte esse texto. Às vezes a gente se preocupa muito com as situações que esse mundo coloca na nossa vida, ao ponto da gente esquecer que existe um Deus no céu, que é o nosso pastor, que cuida todos os dias da nossa vida. Observe no capítulo 4 de Mateus, versículo 11, está escrito: e o diabo o deixou, vieram os anjos e o serviram. Esse fato aconteceu quando Jesus estava no deserto. Jesus no deserto, ele também era homem, como eu e você. Jesus sentiu fome, sede. Jesus foi afrontado, rejeitado, traído. Tudo aquilo que a gente passa nessa terra, Jesus passou. Jesus no deserto não teve ajuda de ninguém. No deserto ele ficou só. Mas entenda, no final da provação, existia um pastor no céu que deu ordem aos seus anjos, dizendo: assim que ele suportou a tentação, se submeteu à minha vontade, resistiu o diabo até o fim, e o diabo fugiu dele, Deus está dizendo: eu como pastor, dou ordem aos meus anjos para descer e servi-lo ele lá embaixo. Entenda isso nessa noite. Talvez você está no deserto, ninguém te ajuda, teu irmão não te ajuda, o vizinho não te ajuda, mas no final dessa prova, o teu pastor que está no céu vai dar ordem aos anjos dele para que venha te ajudar. No deserto teu pai te vê, no deserto teu pastor te vê, e certamente você não está só. Glória! Aleluia. O Senhor, nosso Deus, é o nosso pastor, e nada nos faltará. Observa a confirmação que ele diz: ainda que eu passasse, ele não estava ainda. Ainda que eu passasse pelo vale
da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Talvez você está dizendo: eu já estou no vale da sombra da morte. Mas se você está aqui nessa noite, é porque você continua acreditando no teu pastor, e você continua acreditando que ele é a tua sombra direita, que a mão dele continua sobre ti, e nenhum mal vai te suceder, porque ele deu ordem aos seus anjos para cuidar de você. E não importa o que você esteja passando, o teu pastor que está lá em cima neste momento, eu creio, pelos olhos da fé, ele está sondando o teu coração, ele está te visitando nesse momento, e aquilo que você tanto tem orado, que a preocupação tem consumido o teu ser, nessa noite, pelos olhos da fé, eu creio que ele dá um basta no nome de Jesus. As crianças não querem brincar comigo. O Senhor Deus é o nosso pastor, Chama as crianças. e nada nos faltará. Observe, meus irmãos, Chama. em 1 Samuel, no capítulo 7, seu versículo 12, está escrito: Diz meu amor. pegou Samuel uma pedra, Ele que não pode pôs entre brincar Mispa comigo. e Sem, e disse a Ebenezer: até aqui nos ajudou o Senhor. É como se Samuel dissesse: até aqui o meu pastor tem me ajudado, até aqui o meu pastor não tem me desamparado, até aqui o meu pastor tem cuidado de mim. Você tem tido essa certeza nessa noite, que existe alguém lá em cima que não te abandona, que continua administrando a tua vida, que continua te ganhando as águas tranquilas, que continua cuidando de você e não deixa o teu pé vacilar, não deixa o teu pé tropeçar. O teu Deus, o teu pastor continua contigo. Você continua acreditando nisso, ou você já desistiu de acreditar naquele que está lá em cima? Porque às vezes o problema é tão grande, a luta é tão grande, que a gente esquece que existe um Deus no céu. Sim ou não? Ele continua no céu. O salmista, no Salmo 37, verso 5, está escrito, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Talvez você está ouvindo esse aparelho de som e está dizendo: eu já entreguei o meu caminho ao Senhor tem tanto tempo, mas nada tem acontecido. Mas também está escrito, meu irmão, aqueles que confiam no Senhor é como os montes Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se você erguer os teus olhos para aquele monte dos Viega, hoje você vai ver do mesmo jeito, amanhã você vai ver, ele não se move, continua no mesmo lugar. Assim é a tua fé. Você pode estar passando pelo maior deserto e a maior luta. Se você entregou o teu caminho ao Senhor e continua confiando nele, você continua como aquele monte, não importa a prova que vai vir, você não vai se abalar, você vai continuar de pé dizendo: aquele que prometeu é fiel para cumprir, aquele que prometeu não mente, não falha, não tardará. Uma hora ele vai fazer aquele que ele tanto me cumpriu, me prometeu. Oh, Espírito Santo da graça, se fosse você continuar nessa noite dizendo: eu preciso continuar acreditando no meu pastor e nada vai me faltar, eu preciso continuar acreditando no meu pastor e ele vai me guiar, eu preciso continuar acreditando no meu pastor e ele vai me conduzir às águas tranquilas. O teu pastor, o teu Deus, ele é forte, poderoso. O salmista escreve no capítulo 78, verso 52, ele diz que Deus guiou o povo de Israel pelo deserto, assim como um bando de ovelhas. Irmãos, pensa comigo aqui, no deserto não tem álcool, no deserto não tem comida, no deserto não tem nada. Mas como pode ovelha sobreviver ao deserto? Numa linguagem figurativa, a gente é as ovelhas de Deus.
Entenda isso. No deserto não tinha água, mas o povo bebia água. No deserto não tinha comida, mas tinha pão que vinha do céu. No deserto não tinha carne, mas Deus fazia chover cordonizo. No deserto chegou um momento que a roupa do povo poderia ter se acabado,